Gitita. Mas por que Gitita? Porque todo o povo que nascia em Gat-Rimon era natural de lá e, consequentemente, tinha esse apelido conhecido como Gitita. E ele era os levitas da família dos colitas, que era responsável pela custódia, pela responsabilidade da Arca da Aliança. Então, Obed-Edom tinha uma responsabilidade muito grande. E Davi, e chegando até esse personagem que ficou na casa dele, então Davi decidiu buscar a Arca da Aliança novamente na casa de Obed-Edom. E Davi, amados, quando foi lá buscar, a Bíblia diz, quando nós vemos que Davi ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem expressando a glória de Deus. Porque aonde não importa quem esteja do teu lado, nós temos que adorar, nós temos que nos despertar diante do nosso Deus. E para nós falarmos de Davi, foi um rapaz, um dos homens mais notáveis da Bíblia Sagrada. Davi administrou o negócio dos seus reinos de uma forma brilhante após a morte de Saul. Davi ele teve uma plena convicção que Deus estava com ele, e Davi tomou de conta dos negócios perfeitamente. Mas só que Davi também, além de administrar, ele teve paciência e teve bondade com as tribos do norte e as tribos que eram reinadas por Ibosete, porque era um tempo de guerra, um tempo de divisa. Mas Davi ele soube administrar tudo com toda a sabedoria possível de Deus. E sabiamente Davi também estabeleceu a capital a Jerusalém. Davi foi um rapaz que foi muito usado por Deus, intelectualmente e politicamente falando. Só que Davi ele teve um grande problema. Ele soube administrar todos os seus negócios. Davi só não soube administrar os seus negócios do coração. Davi, infelizmente, ele caiu em adultério. Assim como Betseba, todos conhecem a história de Betseba. Que Davi viu aquela mulher seminua, a Bíblia relata que foi até nua, e pediu que chamasse ela para ter relações com ela. Que essa mulher também já estava comprometida com um rapaz chamado Urias. Urias era um rapaz que era usado por Deus, um rapaz que era confiável de Davi. Mas Davi deu a ordem a Joabe que Urias ficasse no lugar onde a guerra era mais travada, onde a guerra era bem lutada, que ali havia possibilidade de Urias falecer. E isso aconteceu. Então Deus ficou com muita raiva de Davi. E Deus disse pelo profeta Natan que Davi ia acontecer sua família ia ficar até destruída, ia acontecer incesto na sua própria família, e vai se levantar uma da sua família que vai se rebeliar contra ele, vai tomar o reinado dele e vai ter relações com todas as suas concubinas ao ar livre. E tudo isso aconteceu. Mas Davi foi um homem de Deus, caiu em tentação, foi. Quantos de nós já caímos em tentação? Quantos de nós já caímos em pecados moralmente? Mas Davi tem uma diferença. Davi, amados, ele foi humilde o suficiente para receber o tratamento de Deus. Então Davi, ele foi humilde e ele soube receber as chamadas de Natan, as chamadas de Deus, viu que estava errado, assumiu, se arrependeu, estava ali. E a Bíblia diz que Davi foi um dos melhores reis que existiu. Logo em seguida vem Salomão. E Salomão, ele foi um homem muito sábio. A Bíblia diz que não houve homem com tanta sabedoria como Salomão. Mas Salomão caiu. Salomão teve relações com mulheres estrangeiras que Deus não disse que era para fazer. E Salomão teve relações e começou a adorar outros deuses. E assim, Deus não tirou o reinado de Salomão enquanto ele estava vivo por causa de Davi. E Deus não deixou que os seus descendentes morressem por causa de Davi. Então Davi Deus fez se levantar um oficial de Salomão chamado Jeroboão. Que Jeroboão ele ia assumir as 10 tribos de Israel. Ele não ia assumir Israel, mas por causa de Davi. Porque Deus disse que ia dar somente uma tribo aos descendentes de Davi.
que, se eu não me engano, me falta a memória, se chama-se Romão. E aí vem a construção do templo. Se eu for falar, que vai passar a tarde toda falando, noite toda falando, amanhã, tarde, noite, não importa. Mas aí vem o templo, que ele levanta e coloca a arca da aliança dentro do templo. E esse templo ele foi destruído logo depois por Nabucodonosor. E se você ler um pouco à frente, no capítulo, no livro de Esdras, lá mostra que Esdras construiu o templo e logo após Neemias ele construiu o muro. E logo 70 anos depois de Cristo, o rapaz chamado Nero derruba aquele templo. Mas o nosso Deus, porque quem conhece a glória de Deus, pode se espetar e pode adorar. O nosso Deus aqui é vivo e poderoso e há liberdade aqui nesse meio. E eu imagino aqueles 30 mil homens de Davi. E Davi começaram a dançar. E a Bíblia diz que Davi estava num linho fino, uma roupa sacerdotal. Essa roupa cobria ele todo, ele ficava lindo, ficava belo. Toda pessoa pode ser até feia, que nem eu e não, Júlio. Mas veste aquela roupa, fica bonita, não, Júlio? Mas a Bíblia diz que Davi tirou aquela roupa sacerdotal, tirou aquela roupa de rei. E ficou só com uma roupa por baixo, eu não sei qual é o nome, eu esqueci o nome. Sei que uma roupa que ficava praticamente seminu. E ele começava a dançar. Creio eu que Davi começou a dançar sozinho. Porque Davi começou a sentir a glória de Deus. Porque às vezes, amados, nós sentimos a glória de Deus e dançamos. Mas às vezes nós dançamos e sentimos a glória de Deus. Se você está sentindo, então dance. Depois que você estiver sentindo, dance, que você vai sentir a glória de Deus. Porque a unção contagia. A unção contagia. E ela pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. Se ele está aqui, então te prepara, porque vai chover sangue de Deus na sua casa. Imagina, praticamente sempre vem começando a dançar, e a galera vinha conduzida pelos levitas no meio do caminho, Davi vinha cantando, com pandorins, com tambor, cantando, louvando o Senhor. E eu imagino aqueles 30 mil soldados, um comentando com o outro, dizendo assim: rapaz, se o rei, que é o rei, começou a adorar, começou a cantar, tirou essa roupa, fez tudo, por que nós não podemos dançar? Eu sei que eles começaram a dançar e ficaram todos desconcertados e não estava nem aí o que o povo ia pensar deles. Eles começaram a dançar, eles começaram a glorificar na presença de Deus, porque ele não estava nem aí, porque o povo ia dizer. Ele estava assim preocupado, sim, ele estava com a glória de Deus, porque aonde a glória de Deus, ali há um expressar diferente. Eu quero saber, mas essas coisas aqui é loucura mesmo. É só para quem é louco para dançar desse jeito aqui. Então, se você é louco, então comece a adorar, comece a se expressar. Fique de pé e dê 3 pulos para Jesus. Vamos começar a dançar o nosso Natal. Vamos começar a glorificar, porque aonde a presença de Deus, ali é a liberdade. Então, se expresse. E agora, nosso Deus Todo-Poderoso, como ela chega na mão, o Espírito Santo Todo-Poderoso de Deus. Aqui é a tua presença, aqui é a tua glória, aqui eu danço, aqui eu me expresso, porque tu és poderoso Rei, Deus, tu és poderoso Pai. Amados, aqui é loucura mesmo, aqui é loucura, não se expressa não, porque o Deus que eu sei é um Deus bom e maravilhoso. Então, amados, se segura e fecha um pouquinho, porque tem mais no final.